Olá, meus irmãos, boa noite, Torquato, seja bem-vindo, nosso irmão Ícaro. Estamos entrando agora, para iniciar a nossa live do Grêmio Espírita Allan Kardec, onde nós iremos hoje, fazer um pequeno comentário do Evangelho sobre o Espiritismo, as 3 revelações. Vamos aguardar mais uns minutinhos aí para a gente fazer a leitura, a abertura e a leitura do Evangelho. Nosso irmão Marcos, Deus te abençoe, seja bem-vindo, meu irmão. Vou pegar ali um relógio ali, os nossos irmãos aguardam aí, tá bom? Já nós começamos. Neidinha, Maria Alice, sejam bem-vindos. Que Deus nos abençoe nesta noite de hoje. Então, meus irmãos, neste momento, estamos iniciando mais um trabalho do Grêmio Espírita Allan Kardec, através de live, que é o trabalho das quartas-feiras, onde nós temos os palestrantes. Eu não sou palestrante, sou um conhecedor da doutrina espírita, com meu pequeno conhecimento, mas a gente pode levar, através do comentário, daquilo que nós temos entendimento da doutrina espírita. Então eu convido a todos neste momento, vamos fechar os nossos olhos, levemos o nosso pensamento a Deus, em Jesus, em agradecimento por mais um dia que nós findamos, por mais uma noite que se vai, e por este momento de agora em podermos estudar o Evangelho de Jesus. Senhor Deus, Senhor Jesus, gratos somos, Senhor, pela vossa misericórdia, por este momento de agora. Obrigado, Jesus. E com aquela prece, iniciaremos mais um trabalho da doutrina espírita, da nossa doutrina. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes, Senhor, entregues em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória infinita, hoje e sempre. Graças a Deus, meus irmãos. Então, que Deus nos abençoe. Então, a mensagem da noite, que nos foi incumbido, de passar para os irmãos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 1, o Espiritismo. Esse capítulo, ele fala das 3 revelações, Eu não vim destruir a lei. Então, as 3 revelações, Moisés, o Cristo e o Espiritismo, a doutrina espírita. Então, nós vamos ler um pequeno item, do Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse
permanecerem ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas, o Espiritismo é a chave, com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Vamos parar nesse parágrafo aqui, né, para iniciarmos a nossa fala, nosso comentário da noite. O que já foi falado aqui hoje, né, que Kardec resumiu esse capítulo, né, e nas 3 revelações, Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Nós temos, né, esse conhecimento da doutrina espírita que nos traz através das obras, primeiro as obras básicas de Kardec, que são 5, né, 6, no qual nós temos esse conhecimento, nessa base, para depois nós passarmos para outros estudos de outras obras. Então, o que é o Espiritismo? A doutrina espírita, nós sabemos, é uma ciência, é uma religião, é uma filosofia, é uma ciência nova, né, que veio nos mostrar, descortinar, né, um mundo espiritual, mostrar essa relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, nós estamos aqui hoje, a gente pergunta para as pessoas, você acredita em espíritos? Será que você acredita em espíritos? Não só acreditamos, né, mas nós somos espíritos. Eu sou um espírito. Estou momentaneamente em um corpo físico de carne, mas eu sou um espírito encarnado. Então, a doutrina espírita veio mostrar, nos auxiliar, né, descortinar esse mundo espiritual. E o que é sobrenatural, muitas das vezes, o desconhecido, o inexplicável, a doutrina espírita vem e explica, né, através da própria ciência, que vai revelando esse mundo novo, esse mundo espiritual, que não é um mundo novo, né? São leis naturais. Nós viemos desse mundo espiritual. Antes de nós existirmos aqui no mundo material, estarmos em um corpo de carne, nós já existimos no mundo espiritual. E com sucessivas existências espirituais. Então, as 3 revelações, Moisés, o Cristo e Jesus, né? Moisés veio na época certa, de acordo com a evolução dos povos da época, né? De acordo com a nossa evolução naquela época que tínhamos. Então nós recebemos os 10 mandamentos, né, no Monte Sinai, através de Moisés, e também Moisés tinha uma lei civil que Moisés, né, e como nós sabemos, ele era um homem, muitas vezes um homem até rígido, mas ele foi um enviado dos espíritos superiores para preparar o campo para a vinda do Messias depois, né, bem depois. No livro Consolador, Emmanuel, né, cita a lei de Moisés. Então, ele fala assim, estais atualmente em condições de compreender que Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características de legislador humano. Então, Moisés, né, ele tinha suas características, né, de um legislador humano. Ele era uma pessoa como nós, mas que foi um enviado, né, de Deus, um espírito, né, que continha aquela faculdade, e era um médium, né, então que estáis habilitado. E Emmanuel ainda fala aqui, estáis, porém, habilitados a compreender agora que a lei ou a base da lei nos 10 mandamentos foi ditada pelo emissário de Jesus, pelos emissários de Jesus, porquanto todos os movimentos de evolução material e espiritual do orbe se processa como até hoje se processam sob o seu augusto e misericordioso patrocínio. Aí depois veio Jesus, né? Nós sabemos que Jesus já estava ao comando, né? Quando Moisés veio, o Cristo estava aí já na retaguarda com seus emissários. Nós sabemos que o Cristo é o governador do nosso planeta. Ele já existia antes da formação do planeta Terra, né? E estava preparando aí o campo, né, para a vinda dele próprio depois, a vez encarnar no nosso planeta e trazer a lei do amor, trazer a boa nova. Enquanto muitos interpretavam a lei de Moisés, né, como uma lei rígida, severa, aquela lei civil que ele ditava olho por olho, dente por dente, né, de acordo com a justiça dos homens na época, porque ele ditou aquela lei naquela época para conter a fúria do povo,
mas depois veio o Cristo, né, com a sua lei de amor. Aquele que bater em sua face, ofereça também a outra. E Jesus vindo, né, trazendo a lei de amor, que na época fez estremecer os povos, aquelas pessoas ricas, eles não queriam isso, né? Eles achavam que os ricos eram as pessoas privilegiadas, que os pobres, os plebeus da época, né, aquelas pessoas tinham que ser separadas da sociedade, né? Mas o Cristo veio para os humildes, para os pobres de espírito, né, naquela época, para ensinar, para dar a ele o conforto espiritual, trazer a lei do amor e mostrar que existia um outro mundo além desse. Jesus falava da vida futura, da vida espiritual. Só que naquela época ele não poderia dizer tudo, tudo para nós, né? Porque naquela época muitos não compreendiam. Somente alguns espíritos, né, que tinham uma consciência mais aguçada, um espírito mais evoluído, compreendia suas palavras próprias. Nem os próprios discípulos de Jesus não compreendiam bem, né? A sua missão foi compreender bem depois da sua crucificação, quando ele ressuscitou no terceiro dia em um corpo espiritual, ressuscitou para ele, e assim eles continuaram, né, o trabalho com muita fé. Mas aí o Cristo veio, né, e ele diz que enviaria um consolador que ficaria conosco para sempre, que esse consolador iria explicar tudo aquilo que ele havia dito e nós não tínhamos compreendido, e muito mais ainda. Então, né, veio o Espiritismo, a doutrina espírita, trazido pela espiritualidade. Sabemos que Kardec, né, foi o missionário de trazer essa luz, essa terceira revelação para a humanidade. Ele cumpriu muito bem, né? Primeiro que o chamou a atenção, a gente sabe, foram as mesas girantes, né? Que teve todo aquele chamativo para que ele fosse convidado, então, naqueles dias, né, naquelas noites, a participar de reuniões espíritas, e houve todo um fenômeno aí, e aí aconteceu o que ele sabia, né, através da intuição aguçada dele, e ele foi revelando e trazendo as mensagens de vários espíritos para... Muitos traziam de vários espíritos de muitas localidades as mesmas mensagens, com o mesmo conteúdo, e foi trazendo toda essa base para nós, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o que é o Espiritismo, né, em primeiro lugar, obras póstumas, o Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, todas essas obras, né, para nos auxiliar. Então, a mediunidade, né, mais ostensiva, com clareza, aquela pessoa que tem uma mediunidade mais ostensiva, ela tem condição, né, muitas vezes, de ver o espírito, de sentir a presença do espírito. Nós, às vezes, sentimos pela nossa sensibilidade a energia de um espírito que está ao nosso lado, mas muitos sentem de um grau muito mais aprofundado, né? E é com esse grau que essas mediunidades mais ostensivas que eles puderam revelar para nós, desde aquela época, né, de Moisés, e depois veio o Cristo. Os próprios apóstolos de Jesus ouviam vozes dos Espíritos naquela época, né, e revelavam para os homens. E nos dias de hoje, né, é uma ciência nova que vem nos revelar, nos ajudar a nós caminharmos nesse planeta que nós estamos num grau evolutivo ainda, né? Estamos caminhando, engateando, né? Como nenéns, somos crianças espiritualmente falando, em evolução. Mas a doutrina é um consolador, né? Nos consola muito, nos traz esse consolo preciso no momento de sofrimento, de dor, às vezes de angústia que nós estamos passando, principalmente nesse momento, né? De pandemia, e que nós entramos em conexão com a espiritualidade, primeiramente Deus, né? Depois Jesus, e aí os espíritos superiores, que são a imensidão de irmãos, nos auxiliando. Então a doutrina espírita, ela veio para nos ajudar, de conformidade com a nossa evolução. Tudo vem a seu tempo, né? O próprio Emmanuel nos fala aqui, ó, o primeiro instante da matéria está para os espíritos,
Não é isso. Ele diz aqui, ó. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva, né? Então, tudo vem a seu tempo. Tudo é revelado de conformidade com a evolução dos povos da época. Hoje nós estamos recebendo essa doutrina porque já temos condição, maturidade suficiente para entendê-la. Embora muitos não a compreendem, né? Às vezes tem jovens saem da adolescência que a compreendem com exatidão, com clareza, tudo que está aqui. Muitas vezes já aprendeu esse conhecimento, né, em vidas passadas. Aí vem o item 6, né? A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários, né? Intermediários, quem são esses intermediários? São os Espíritos, né? Que já estão em trabalho com o Cristo há muito tempo, né? Exercendo as suas atividades. E nós aqui na Terra, né, podemos ser um pequeno trabalhador, né, da seara de Jesus. Lá fala dos trabalhadores da vinha, né, os trabalhadores da última hora. Então, aquele que se empenha ao bem, em fazer o bem, em plantar a boa semente, regá-la, ele é um trabalhador de Jesus. Então, esses intermediários, né, são os espíritos. É de alguma sorte um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo para trazer aos homens o tributo das suas luzes, para trazê-los conhecimento, esse mundo e a sorte que nele os espera. Então ele veio revelar o mundo espiritual, né, a sorte que nos espera lá no mundo, nesse mundo espiritual. Nós estamos aqui muitas vezes, né, como se fosse com a venda, né? Às vezes estamos cegos, não temos entendimento desse mundo espiritual direito, e ele nos espera, todos nós. Aliás, nós retornaremos para esse mundo espiritual porque nós viemos de lá. Nós estamos aqui momentaneamente, né, em trabalho de reeducação para o nosso espírito. Nós estamos no trabalho de reeducação, de melhora para a nossa tão chamada evolução espiritual, a evolução moral. Então, a doutrina espírita revela as leis morais. As leis morais. Essas leis morais é que nos faz com que nosso espírito vai se iluminando, melhorando a cada tempo, a cada experiência de vida que nós vamos passando aqui na Terra. Então, de conformidade com o esforço de cada um de nós, nós vamos melhorando, vamos compreendendo através das virtudes, através do amor, da nossa conduta. O Cristo trouxe o perdão, né, para que nós compreendêssemos compreender que o perdão é uma necessidade, vale a pena, ele faz o bem para nós. Da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Então, o Espiritismo veio cumpri-la, ele veio explicar tudo aquilo que o Cristo diz em parábolas. Alegoricamente, naquela época, né, as pessoas não compreendiam muito bem os seus ensinamentos. Quando Jesus falava da vida futura, muitos compreendiam que essa vida futura seria aqui na Terra, nesse mundo material, de carne. Mas Jesus, sempre quando falava da vida futura, ele falava do reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós, né? Mas lá ele fala das várias moradas, na casa de meu pai há várias moradas. E essas moradas, né, que cada um vai habitar de conformidade com aquilo que ele faz. A cada um segundo as suas obras. Né? Nós temos entendimento que um pai, por exemplo, aqui na Terra um pai ele banca o seu filho, mas no mundo espiritual não tem como ele bancar aquele filho, porque o próprio filho tem que alçar voo, conseguir essa evolução, né? Melhorar a cada dia para chegar, né, numa condição espiritual melhor.
Então, tudo que nós passamos aqui na Terra, a doutrina espírita nos auxilia, explica muito bem, por exemplo, por que eu nasci em tal família, por que eu estou passando por isso, por tal coisa, com tal enfermidade, por que o meu parente, eu não me dou bem com tal parente, com o irmão. Tudo tem uma explicação lógica, né? E falando de sobrenatural, né, o sobrenatural que não é, o que é inexplicável, o que se chamava sobrenatural, a doutrina espírita hoje explica, né, através da lógica, da ciência. Por exemplo, né, quando Jesus curou a mulher hemorrágica, né, fala-se mulher hemorroísa, o nome na época, que era uma mulher que há muitos anos tinha uma hemorragia, né, uterina no útero, e que ela havia gastado todo o seu dinheiro com aquela enfermidade, né, aquela hemorragia, e não conseguia, 12 anos. E o Cristo passando por ali, né, ele ia em encontro de Jairo, naquela época, diz o Novo Testamento. E ela, sabendo do poder de Jesus, que Jesus curava as pessoas, ela queria chegar perto de Jesus. Ela falou para ela, se eu pelo menos tocar no Cristo, eu sei que eu vou ser curado, ele cura muita gente. E ela conseguiu chegar perto do Cristo e tocou na orla das vestes de Jesus, né? Na orla, nem nas vestes, foi quase que na veste. E naquele momento ele saiu desprendeu uma virtude do Cristo. O Cristo perguntou, quem me tocou, né? Porque desprendeu de mim uma virtude diferente. Porque naquele momento que ela tocou com tanta fé que ela conseguiu absorver a energia, o magnetismo do Cristo, que é poderoso, né? Aí então explica André Luiz, em uma de suas obras, que nesse momento, nessa cura dessa mulher hemorrágica, né, hemorroísa, houve um fenômeno de magnetização. Explica ele, né, que naquele momento, daquela força, daquela energia magnética do Cristo, houve uma substituição de moléculas maçã por moléculas sã, operando então ali no estancamento daquela hemorragia, né, explica André Luiz, em uma de suas obras, que não há esse sobrenatural, esse inexplicável, que a doutrina espírita, através dos tempos, vai explicando, né, as curas de Jesus, que não haviam milagres. Às vezes a gente recebe uma cura e se diz, hoje em dia, né, isso foi um milagre. Por que é milagre? Porque é inexplicável, não tem como explicar. Mas o Espiritismo hoje vem, né, e explica. Por exemplo, o passe espiritual, o passe magnético hoje, ele transmite uma energia de cura através de um magnetismo animal e um magnetismo espiritual. Esse passe misto, né? E que muitas vezes a pessoa que está recebendo, quando tem muita fé, ele absorve toda aquela energia e muitas vezes ele recebe aquela graça, aquela cura, segundo, né, o seu mérito, segundo a sua fé naquele momento. Então tudo é explicado, né, através da doutrina espírita. Explica, por exemplo, por que o meu filho, eu tenho 3 filhos na família, cada um é de um jeito, tem um modo de ser diferente. Um é muito inteligente, outro tem dificuldade, outro nasceu doente. Por que isso, né? Aí você busca lá, através da pluralidade da existência, que nós tivemos vidas passadas, e com isso, né, nós estamos aqui por aquilo. Cada um, né, aquilo que fez. Diz o Evangelho, né, se está sofrendo, peça perdão a Deus porque você é um pecador. E já diz André Luiz, né, que nós estamos resgatando, pagando as prestações, aquilo que nós adquirimos por atacado. Então, esses conhecimentos nos levam, né, a esse entendimento, a termos essa fé verdadeira. E a fé no futuro. A vida continua? Continua. Muitos ficam assim, será que para onde eu vou, para que lugar o meu espírito vai, né? Não o seu espírito, né? Você é um espírito, mas você vai em outro corpo, com outro corpo, que nós chamamos de perispírito. Muitas espiritualistas chamam de corpo astral, né? E é a mesma coisa. E você vai com esse corpo e vai habitar uma localidade de conformidade com a sua vibração, a sua energia,
aquilo que você foi aqui na Terra, você vai viver também no mundo espiritual. Cada um segundo as suas obras. Então, o Espiritismo veio na época certa. O próprio Cristo o enviou, e através dessa pleia de espíritos, nos auxiliando. E muitos conseguem registrar a presença de um espírito, né? Outros não conseguem. Uns têm uma sensibilidade mais aguçada, mas todos, em geral, generalizando, são médios, de uma forma geral. Um sente com a sua faculdade, né, mais aguçado, outros menos. Então, o Espiritismo, ele nos ajuda, nos ensina, e toda doutrina que não se torna um homem melhor, ela não atinge seu objetivo. Então, se você está dentro de uma casa espírita, você é um espírita, né, vamos dizer assim, muitas vezes a pessoa fala assim, a minha avó era espírita, o meu tio, meu avô era espírita, né, tinha essa compreensão. Mas será que eu sou? Então, para ser um espírita, será que eu tenho que ser somente um frequentador de uma casa espírita? Se você está frequentando a casa espírita, bom, ótimo, você já está dando o primeiro passo. Então, a gente sabe, né, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências, né? Conhece o verdadeiro espírita. Então, o espírita não tem que ser santo, porque nós não somos santos. Se você, às vezes, teve a oportunidade de conhecer o espiritismo, porque é o momento certo, você está amadurecido para isso. Então, aproveite, né? Pegue as obras, estude, comece a aprender. E o mais importante, né? Quando você vai numa casa espírita, o mais importante é você se esclarecer, você compreender, vivenciar e colocar aquilo em prática. Eu vou no centro espírita, eu recebo o passe, eu frutifico a água que eu levei, eu tomo aquela água. Mas a melhor forma de você aproveitar tudo isso, o espiritismo, é você se mudar, transformar a si mesmo. Procurar fazer a sua reforma, né? A gente fala tanto de reforma íntima, porque é isso que vai nos elevar, é isso que vai garantir a nossa felicidade. As pessoas falam assim, eu vou no centro espírita, lá eu recebo o passe, né? Bom, que ótimo, beleza. Eu saio de lá mais leve, que bom, né? Então sai de lá leve, aproveite essa leveza, leve essa energia, esse magnetismo para aqueles que estão também no seu lar e mude. Se você é uma pessoa, às vezes, tempestiva, às vezes nervosa, procure acalmar-se, busque o evangelho, busque lá, né, a paciência e tenha certeza de que você nunca está sozinho. Todos nós temos sempre um espírito a nos vigiar, a nos ajudar, o nosso anjo da guarda, ou seja, outros irmãos também, né, que nos acompanham de acordo com a afinidade, de acordo com aquilo que nós fazemos, de acordo com aquilo que nós pensamos, nós alimentamos. Então, nós somos, não somente, nós somos aquilo que pensamos. Você pensa, nesse momento, né, estou pensando em Deus, em Jesus, estou desejando para que aquele irmão que está lá no hospital internado, que ele cure, que a misericórdia divina possa abrandar a sua dor. Então, essa vontade de ajudar auxilia a nós mesmos, porque o primeiro a receber é você. Você deseja o bem para a pessoa, aquele bem volta para você. Ao passo que quando a gente deseja o mal também volta para a gente, né? Em forma de energias deletérias, né? Coisas ruins. Então, nunca deseje o mal para o outro. Quando alguma coisa vier atinar na sua cabeça, aquela pessoa que lhe fez o mal, procure substituir, né, aquele pensamento ruim por um pensamento bom e procure desejar o bem para aquela pessoa, perdoar de verdade. Aquilo vai fazer bem para você, faz bem para nós. Né? Você está alimentando, naquele momento, uma energia boa, uma energia espiritual, e você está atentando para que os bons espíritos venham ficar a seu lado, para que você seja um verdadeiro trabalhador da seara de Jesus. É por isso que Jesus recomendava: vigiai e orai, né, para não cair em tentação. Esse vigiai e orai nada mais é do que as suas condutas, os seus pensamentos, né, aquilo que você está fazendo, de tudo na vida.
é isso que nos garante, né, a nossa paz, a nossa felicidade em qualquer momento da nossa vida, em qualquer localidade que você estiver. O que vai mandar é a sua vibração. E com a sua compreensão disso tudo, você vai buscando as coisas boas, vai melhorando a cada dia. Muitas vezes aquela enfermidade que estava acoplada, né, no seu corpo, no seu organismo, aquilo vai desaparecendo. Porque as nossas células, as nossas moléculas também entendem isso, elas recebem aquele amor, né, aquele sentimento bom, benévolo. Ao passo que ela recebe também, as nossas células também vão receber aquelas coisas ruins que você está pensando. E elas vão ficarem danificadas, né? E futuramente pode até nos causar uma enfermidade. Então, para todos nós, né, aqui, né, estão nos ouvindo, para mim próprio, que eu sei, vamos procurar nos comportar bem, melhorar. Se você tem algum ressentimento com alguém, procure não ter sentimento ruim. A doutrina espírita nos mostra, né, nos revela, nos esclarece e nos prova, né, por A mais B, que o setor da saúde hoje, né, já fala que você ter uma religião na vida, você falar mais em Deus, isso atrai coisas boas e traz saúde para você também, né? Então o Espiritismo é isso, é consolador prometido. Você está no corpo de carne momentaneamente, mas você vai desencarnar e conseguir e continuar vivendo, né, em outra dimensão espiritual, encontrar com seus entes queridos, aqueles que conviveram com você aqui, ou de vidas passadas. Então procure a ter fé na vida futura, na que Jesus falava e que o Espiritismo esclarece hoje, que é a vida espiritual, na qual todos nós estaremos retornando um dia, né, de volta a esse cenário que não é novo, né, que quando nós chegarmos lá, nós vamos abrir os nossos horizontes e saber por que nós passamos por determinadas coisas aqui na Terra, né? Por que eu sofri isso, por que eu casei, por que eu convivi com essa família. Mas nós estamos no lugar certo, no momento certo, e vivendo aquilo que nós, recebendo aquilo que nós merecemos para a nossa vida, né? A minha live vai terminando aqui, meus irmãos. Eu peço perdão, né, pela minha falta, ainda minha incompreensão. Eu ainda sou um pequeno conhecedor do Espiritismo. Muitas coisas a gente sabe, né? Tem conhecimento, mas às vezes não consegue passar para as pessoas aquilo que nós sabemos. Mas a minha fala de hoje foi essa. Eu agradeço a todos vocês por estar me ouvindo, pela compreensão de todos. E na quarta-feira que vem, né, a nossa Marilu creio que ela vai preparar um orador, né, vai estar aqui com vocês, tá bom? Então eu convido neste momento para nós fazermos a nossa oração, a nossa prece, para agradecer a Deus, né, nesse momento, por estarmos aqui falando do Evangelho de Jesus, por termos esse conhecimento, esse entendimento, que sabermos, e sabermos que nós estamos aqui em provas, em expiação, e vamos ter fé em Deus, em Jesus, nesses momentos que estamos passando. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Peço, Senhor, que abençoe a cada irmão neste momento, ouvindo essa live, e tantos outros irmãos que necessitam de Tua luz, Senhor. Abençoe essas águas, que aplicam paz em cada um dos irmãos. Vamos pensar em Jesus. Estamos neste momento, meus irmãos, recebendo uma energia espiritual vinda do alto, nos trazendo essa leveza, curando as nossas enfermidades, nos possibilitando de viver uma vida mais saudável a cada dia, tanto material quanto espiritual. Se conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Então, que os irmãos, né, possam estar conosco na próxima quarta-feira com um palestrante novo. Muito obrigado. Deus nos abençoe.